Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas, professor de biologia há mais de 20 anos e estou aqui para conversar com você sobre um assunto bastante importante para esse período do ano. Afinal de contas, já navegamos em mais da metade do tempo que a gente costuma destinar a essa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. E como você se encontra? Você está cansado? Você está rendendo ainda bem nas aulas, nos estudos, nos simulados? Infelizmente, eu tenho percebido muita gente que não conseguiu administrar como planejou o seu horário de estudo e não está conseguindo colher bons frutos nos simulados ou até mesmo notando esquecimentos que não ocorriam mais no começo do ano. O cansaço é algo natural quando a gente procura atingir um objetivo bem complicado, bem difícil. Só que existem diferentes tipos de cansaços. O cansaço físico, ele tem como ser minimizado quando a sua rotina alia os seus estudos, as suas aulas, com atividade física, de preferência exercício físico, algo que é planejado para ser executado em dias específicos, em horários específicos. Ao contrário do que muita gente pensa ou propaga, você não precisa destinar mais de uma hora do seu dia para ter um bom rendimento no exercício físico e colher coisas boas desse tipo de investimento. Porque a sua postura, sentado na hora de estudar, na hora de assistir uma aula, ela suportará um tempo maior ou menor sem desconcentrar você, dependendo do seu tônus muscular. As pessoas sedentárias normalmente cansam muito mais rapidamente do que as pessoas ativas. Então verifique se você colocou no seu planejamento de preparação para o Enem o exercício físico como algo prioritário em alguns dias, em alguns horários estrategicamente programados. Isso é muito importante e desde o começo do ano eu venho falando isso para você. Mas agora vamos pensar em outro tipo de cansaço, que é o cansaço mental. Porque não é fácil você ter um mundo de aula, né? Um mundo de informação que você tem que estudar, que você tem que conseguir analisar as questões e conseguir acertá-las, e isso realmente é natural de lhe provocar uma certa exaustão. Só que aí é o seguinte, muitos preciosistas, muita gente perfeccionista acaba cansando muito mais rapidamente, porque um aluno que assiste uma aula gravada, por exemplo, né, e fica pausando, voltando essa aula em vários momentos, essa pessoa vai gastar um tempo muito mais longo do que o que ela gastaria se estivesse assistindo a aula ao vivo. Infelizmente, muitos estão sentindo na própria pele as consequências negativas desse tipo de comportamento que parecia ser o ideal lá no começo da pandemia, quando pipocaram as aulas online. Muita gente não está sabendo lidar com essas aulas, exatamente porque procura, né, ficar voltando o tempo todo, né, com esse preciosismo, com esse perfeccionismo que atrapalha muito mais do que ajuda. Então verifique se isso não está acontecendo com você. Outro erro, infelizmente comum, é a pessoa não ter o descanso pelo tempo necessário ou nos momentos mais adequados. Eu não quero dizer com isso que você tenha que descansar por um período muito longo de tempo. Não, até porque não dá. A quantidade de coisa que você tem que estudar é muito grande, mas é fundamental, sim, você se planejar para descansar em dias estratégicos, em horários estratégicos, ou até mesmo diante desse monte de coisa que você já fez, você talvez sinta a necessidade de abrir um momento de descanso numa quarta-feira à tarde, nem que seja por uma hora. Muitas vezes essa perda de tempo acaba sendo bem mais benéfica do que maléfica.
Então, a rotina sustentável, que inclusive eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, é algo que você precisa ter de agora até o Enem, porque é natural que o cansaço dessa segunda metade da preparação para o Enem seja até maior. E para que ele realmente não ocorra, você tem que fazer algo por você, para que você possa realmente otimizar os seus estudos. Portanto, o exercício físico, tomar cuidado com o perfeccionismo, porque você não vai conseguir aprender tudo. Então, saber o que mais importa, né? Ter uma noção daquilo que menos importa é algo muito importante. Eu não quero dizer que você tenha que resumir as informações. Não, nada disso. Você apenas tem que destinar mais tempo para conteúdos mais importantes e, logicamente, destinar menos tempo para conteúdos menos importantes. Lembrando você que você tem diferentes facilidades e dificuldades em diferentes disciplinas e em diferentes conteúdos dessas disciplinas. Daí a importância do seu planejamento semanal de estudo não ser uma coisa estática. Você precisa alterar toda a vida que perceber essa necessidade. E sabe de uma coisa? É necessário mudar, se duvidar, toda semana, ou pelo menos 2 vezes no mês. Se você realmente está ligado, né, na preparação para o Enem, para atingir um alto desempenho, você vai notar essa necessidade. Então não engesse o seu horário de estudo, porque talvez isso esteja fazendo o seu cansaço agora ser maior do que o que ele seria. Aprenda a descansar para que você não desista. Muita gente desistiu desse caminho porque não soube descansar, não soube lidar com essa enorme carga que a pessoa tem que carregar ao longo do ano e você não pode estar o tempo todo acelerado. Muito cuidado com aquelas influências que parecem positivas, mas que não são, porque você não vai conseguir ficar agitado, intenso o tempo todo. O momento de maior intensidade nos estudos, ele tem que acontecer um pouco mais próximo do Enem. E esse é outro erro. Gente que fica numa intensidade alta demais e cansa no momento em que a pessoa deveria estar apertando o acelerador. Então tome cuidado, procure ser orientado por alguém que tenha experiência nessa preparação para o Enem e não só isso, pessoa que tem autoridade, porque já conduziu muita gente até esse objetivo que você tanto quer. Eu estou aqui também para lhe convidar para o desafio BioSniper, onde você vai calibrar sua pontaria, vai ajustar sua pontaria para conseguir a melhor nota possível na prova de ciências da natureza, pensando logicamente nas questões de biologia. Nos dias 6, 7 e 8 de julho, a gente vai ter o nosso desafio BioSniper. Fique atento e se inscreva, porque certamente vai te trazer muitos benefícios, muitas dicas importantes e até um pouquinho de conteúdo de qualidade para você ir para o Enem melhor preparado. Um forte abraço e até a próxima.